Uniso Economia. Oi, gente! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, agradecendo também a audiência lá no nosso canal no YouTube, o canal do Labicom, as nossas redes sociais, @Labicom, Uniso, e você pode acompanhar também esse conteúdo na Rádio Cantate FM em 104,5 em Votorantim, para toda a nossa região. E agradecer também a toda a nossa equipe, né, toda a retaguarda aqui do nosso Uniso Economia, a edição sempre de Jéssica Toffoli, Douglas Vale, a produção de Douglas Vale e também a nossa coordenação geral da professora Evenise Batista, coordenadora aqui do Labicom da Universidade de Sorocaba. Hoje nós não vamos conversar, como de costume, com o professor Renato Vaz Garcia ou com o professor Marcos Canhada, mas a gente tem um convidado muito especial e a partir de hoje eu quero convidá-lo mais vezes para estar junto com a gente conversando sobre negócios também aqui no nosso Uniso Economia. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o professor Henrique Romão, ele que é um dos coordenadores do Sebrae aqui em Sorocaba e também é um dos responsáveis pelo posto do Sebrae aqui na Universidade de Sorocaba. Professor, prazer imenso recebê-lo aqui, bem-vindo ao nosso Uniso Economia. Douglas, muito obrigado aqui pelo convite, está sendo um grande prazer. Quero daqui também um grande olá, né, para todos os ouvintes em todas as plataformas digitais. Espero aqui, né, poder estar colaborando um pouquinho mais com todos aqui que nos escutam. Professor Henrique, para a gente começar muito bem, a gente fala sempre de uma forma bem, sem o famoso economês, sem os termos mais técnicos, mas para que todo mundo possa acessar e conseguir entender o que a gente vai conversar aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho do posto do Sebrae aqui na Universidade de Sorocaba. Um posto recente, coisa aí de 1 ano e meio, no máximo 2 anos que nós temos esse posto aqui na Universidade de Sorocaba. E importante, não só para os alunos, para a nossa comunidade acadêmica, mas também para a comunidade de uma forma geral, lembrando que a Universidade de Sorocaba é uma universidade comunitária, né, professor? Não, com certeza, e vai ser um grande prazer. Na realidade, o nosso objetivo é poder deixar esse canal de atendimento aberto a toda a comunidade. E até falando a respeito disso, né, no Sebrae São Paulo, nós chamamos de canal de atendimento Sebrae aqui. Então, o Sebrae ele possui em todo o estado de São Paulo 33 escritórios. E a maneira como o Sebrae ele compreendeu ao longo dos anos para melhorar a capilaridade de atendimento nos mais de 650 municípios no estado de São Paulo, nós criamos um modelo, né, de extensão, vamos assim dizer, né, do braço do escritório regional para uma unidade chamada Sebrae Aqui. Não é de hoje, né, então são vários anos, né, aprimorando o modelo, e hoje nós estamos em 97% da cobertura estadual. Então nós temos assim uma grande capilaridade, onde tem municípios, né, que tem mais do que uma unidade, aí trazendo já para a realidade de Sorocaba. Em Sorocaba nós somos hoje em 14 pontos de atendimento do Sebrae, além do escritório regional, e a Uniso, ela sendo uma parceira do Sebrae Sorocaba de muitos anos, foi uma convergência de fatores, né, convergência de objetivos, que trouxe o entendimento da reitoria da Uniso, da gerência do escritório de Sorocaba, essa possibilidade de ter uma unidade do Sebrae dentro da instituição. E os aspectos que foram convergentes, né, foi o modelo de atuação que a Uniso ela já vem trabalhando com o estímulo ao empreendedorismo, né, em todo o campus, modelo de projeto integrador, né, a própria estrutura criada do Uniso Tech, né, que é um ICT, e a convergência de Sebrae querendo expandir cada vez mais, estar mais próximo do seu potencial cliente, ou até mesmo do cliente. Então, hoje nós interpretamos, por exemplo, dentro da Uniso, como praticamente o maior campus da região, né, na área universitária. Temos aqui números aí que podem estar um pouco desatualizados, mas facilmente mais de 8 mil alunos. E isso já corresponde mais pessoas, né, do que alguns municípios no estado de São Paulo que tem o Sebrae aqui. Então, isso daqui nós interpretamos que é uma comunidade, né,
e estar próximo vai proporcionar muito conforto, muita acessibilidade. Isso que eu estou falando de alunos, sem contar, né, com os parentes, pais, mães, tios e também a comunidade que é egresso, né, que são os ex-alunos da instituição. Então isso a gente acaba alcançando uma potencialidade de trabalho impressionante, né? Agora, professor, só para a gente deixar explicar para o nosso ouvinte que está em casa, para o internauta que está navegando aí e que está acompanhando a nossa programação. ICT, o senhor citou esse termo, que é aqui, obviamente, que é o nosso Unisotec, mas só para deixar isso bem claro, ICT é... É um Instituto de Ciência e Tecnologia. Ele bacana. É uma configuração, né, regulamentada pelo governo, né, onde, e pela comunidade de inovação, né, que se tem o entendimento de um ambiente onde desenvolve-se projetos, né, de inovação voltados tanto, né, para ter uma conexão com a comunidade, com o mercado. E aí a Uniso é uma das que tem, né, essa infraestrutura aberta, não só a alunos, mas também à comunidade. Agora, tem uma questão bem importante, bem bacana que o senhor comentou, que é a relação dos... Hoje nós temos talvez números maiores que isso, mas cerca de 8, 9 mil alunos dentro da universidade. E a Universidade de Sorocaba, ela tende a ter um ensino também formador não só formador de mão de obra profissional, aquele profissional que vai trabalhar, que sai da universidade e vai trabalhar, vai ser um funcionário CLT em uma empresa, e não que isso esteja errado, mas a Universidade de Sorocaba, ela tem também uma forte tendência a formar empreendedores. Esse também essa foi uma das vantagens de o Sebrae ter montado esse posto aqui na universidade? Excelente questão, Douglas, e é exatamente uma das convergências também que se tem, né? Aonde se discute empreendedorismo, seja ele formal, informal, né? Planejado ou ao acaso, né? O Sebrae ele busca estar próximo, ele busca estar de portas abertas para poder estar orientando. Então entende-se que o Sebrae aqui ele é só uma maneira para estar mais próximo, podendo escutar, podendo direcionar sobre o nosso portfólio que é muito extenso. Então, sim, esse daí é uma compreensão que inclusive proporciona, né, a possibilidade de professores que já fazem isso, procuram o Sebrae aqui dentro da instituição, querendo levar o nosso agente de atendimento, que é o Samuel, para que ele possa ter ali um diálogo, né, com os alunos, explicar ali brevemente o que é o Sebrae, e a partir daí fazer o convite para que o aluno ou até mesmo o professor venha ter uma conversa, uma reunião dentro do nosso escritório. E as outras ocasiões também são a participação de bancas, de apresentação de trabalho, né, essas bancas de projetos integradores. Então, tudo isso acaba sendo o ponto de encontro, né, do atendimento do Sebrae com os alunos. E uma das questões também que nós temos recebido aqui no nosso Uniso Economia é com relação à formalização. E essa é uma questão que a gente, inclusive os nossos professores titulares aqui do Uniso Economia, têm falado muito em relação a isso, né? O empreendedor ele precisa se formalizar. O posto do Sebrae aqui no campus, aqui na nossa cidade universitária, ele está preparado para também fazer essa formalização ou auxiliar nesta formalização do discente, que é o nosso aluno, ou do docente, de repente, que tem uma ideia, uma inovação, alguma coisa que queira levar para frente? Ou até do parente também, Sim. Né? Dos parentes. Mas excelente também. E, Douglas, essa daí é uma das configurações que o Sebrae já há muitos anos, né, ele vem realizando esse auxílio para a sociedade. Desde que foi criado a figura do microempreendedor individual, o Sebrae ele fez essa aproximação com os direcionamentos do governo federal e ele se tornou uma das instituições que oferece gratuitamente todo esse acolhimento ao microempreendedor individual, ao MEI. Esse acolhimento ele vai desde o processo da orientação inicial, ele vai para o processo da formalização, o processo de uma atualização do cadastro e, principalmente, os processos que sejam necessários ali,
uma organização, né, das contribuições passadas, atrasadas, até mesmo encerramento. Vale destacar que essas orientações elas são encontradas em todos os pontos do Sebrae, inclusive aqui na Uniso. E essa orientação ela é gratuita, basta mesmo, né, ser a própria pessoa, né, que seja ali o interessado ou na abertura ou em fazer algum tipo de atualização, encerramento da empresa que seja dele, e a partir daí ele vai ter o atendimento. Com relação a essa questão, o atendimento é voltado ao microempreendedor individual, a gente consegue fazer tudo isso. Quando se trata do empresário ME ou EPP, esses daí são os casos que nós damos a orientação, o direcionamento, mas nós não fazemos o mesmo trâmite do microempreendedor individual, porque esse daí é necessário ele procurar um profissional contábil para que seja feito todo esse processo. Agora, tem uma outra questão que é com relação à formação profissional, aos cursos. O Sebrae também tem uma série de cursos, né, que são disponibilizados aí para esse empreendedor que de repente está começando o seu negócio. Entre esses cursos, professor, e essa tem sido aí uma das conversas que nós temos tido também aqui no nosso Uniso Economia, está o Empretec, que é um curso realmente para formação, para abrir o horizonte, expandir um pouco os horizontes de quem está querendo montar uma empresa, abrir uma empresa, instituir um negócio. E é importante que se faça esse curso, né? Não, com certeza. Eu costumo comentar, Douglas, que o Sebrae ele possui no seu portfólio uma dezena de cursos que vão aprimorar a competência técnica como gestor do negócio. Então, falar lá do marketing, finanças, planejamento, gestão de pessoas, logística, etc. E existem, né, uma atenção muito importante que tem que ser dada ao empreendedor, né, a ele próprio. Parte comportamental, habilidades próprias dele como o empreendedor, que na realidade ela tem que ser um ponto que muitas vezes acaba sendo até esquecido e o empresário tem que dar atenção. E o Empretec, ele vem a ser um dos cursos históricos do Sebrae, né? Eu não vou trazer aqui todo o histórico, mas é um curso muito consolidado, né? No Brasil, o Sebrae é a única entidade que tem essa chancela para ser realizado. Ele foi uma encomenda no passado feita pela ONU, né? Com relação a de fato, despertar, desenvolver o comportamento empreendedor nas pessoas. E o Empretec ele vem sendo empenhado, né, de uma maneira muito bacana, trazendo resultados fantásticos. Ele é um curso, né, bem intenso, que a gente sempre fala, né, o mais difícil do Empretec é o tempo, porque Exato. tem que se dedicar integralmente uma semana para realizar ele. Uma semana. Começa de manhã e a gente costuma falar que não tem muito horário para terminar. Mas, assim, é revelador para quem participa. E nós temos aqui um território muito bacana na cidade de Sorocaba, né? A Uniso, nós já tivemos turmas sendo realizadas aqui dentro do campus, né? Voltados para alunos, né? Para a comunidade da Uniso. E hoje nós continuamos, né? numa ação muito positiva junto com a Prefeitura de Sorocaba, né? Realizando, oferecendo assim, condições muito importantes, muito interessantes para quem tiver interesse. E isso eu deixo aqui a convite para quem estiver escutando, se quiser conhecer tanto o Empretec, poxa, eu quero fazer o Empretec, não sei como, o que eu sugiro, procura o Sebrae. Aqui, como nós estamos falando especificamente do Sebrae aqui da Uniso, pode procurar o nosso atendimento por aqui, ou na realidade, se também procurar qualquer Sebrae, vai ser orientado. E é claro que não é só sobre o Empretec, né? Aqui eu já deixo o convite para que qualquer tipo de dúvida, eu quero saber um curso de fluxo de caixa, ou eu quero saber sobre a regularização do MEI, só entrar em contato mesmo, a gente vai disponibilizar por aqui, né, os canais de atendimento, né, do Sebrae aqui, para que a gente possa estar disponibilizando esse acesso. Professor, ainda nessa questão da formação profissional, o senhor também é do time que acredita que a formação profissional, independente de qual seja, ela é o caminho
para o enriquecimento da população, para o enriquecimento das pessoas. Hoje nós temos visto, infelizmente, tivemos aí há alguns dias a taxa Selic subindo, mais uma alta da taxa Selic, enquanto nos Estados Unidos mantiveram a taxa Selic, e isso vai desestruturando a nossa inflação. A inflação dos alimentos, ela está alta, e a gente tem conversado muito sobre isso com os nossos professores aqui também no nosso Uniso Economia, mas e uma coisa que eles têm falado muito, a formação profissional é o caminho para que você consiga ganhar um pouco mais, ter um pouco mais de qualidade de vida e ter um pouco mais de condições para você poder viajar, trocar o seu carro, comprar um apartamento, enfim, fazer a vontade dos filhos. O senhor também é desse time que acredita que essa formação é o primordial para esse enriquecimento da população? Eu entendo o seguinte, Douglas, né? Só de Sebrae eu já tenho 17 anos, né? Já vi muita história. E assim, eu vejo que a questão da formação é o que permite que cada pessoa que procura ela possa oferecer algo diferente do seu concorrente. Né? Possa oferecer algo diferente que chame a atenção do mercado. Porque, interpretando pelo lado que quem não buscar essa formação, e aí pode ser desde a formação empreendedora, pode ser a formação acadêmica, ou até mesmo de algum curso rápido, essa pessoa ela vai fazer as coisas de uma mesma maneira por muito tempo. E aquilo vai acontecer com que ela perca o valor, ela perca o prestígio do mercado. E o mercado é o cliente. E aquilo ali automaticamente vai gerar ganhos cada vez menores. Então, aonde que eu enxergo que o aspecto da formação ela é essencial? Agregação de valor, uma diferenciação que o mercado consiga entender, consiga enxergar, e dessa maneira os ganhos vão ser crescentes. Então, essa formação ela é um fator sine qua non, né, para que de fato possa se ter aí esses ganhos, né, não decrescentes, né, como falando aí do economês, né, mas um ganho que ele possa ser cada vez melhor, né. E qual que é hoje, professor Henrique, um dos pontos, e aí já saindo um pouco até dessa questão de formação, né, de estudo e tudo mais, mas qual que seria, assim, se o senhor consegue apontar um dos ramos de atividade que mais tem crescido, que vocês têm tido um retorno, fala, nossa, que bacana, as pessoas estão buscando esse novo ramo de atividade, se formalizando, isso está crescendo, e isso neste momento, porque a gente tem bons por épocas, né? São bem sazonais. Deste momento, qual seria, assim, não digo boom, mas um ramo de atividade que tem crescido bastante, que vocês têm percebido isso? Olha, é uma questão bem complexa, né? Que a gente, para a gente limitar, né? Sobre qual seria esse segmento, né? Como você falou, cada momento você tem um boom, né? Teve o momento que foi o pet shop, teve o momento que era a paleteria mexicana, né? Eu vejo que alguns segmentos eles sempre se revezam entre as lideranças, né? Então, ou o segmento da alimentação, né? Ou o segmento da beleza, porque são segmentos que não têm barreiras de entrada, né? E aí quem busca, obviamente, uma complementação de renda, então eles tendem, né, a enxergar como possibilidades rápidas, simples de entrada, essas duas frentes. Mas eu vou colocar o terceiro, que é o top 3, né, os tops aí que o pessoal sempre está abrindo, que é a questão do e-commerce, né, a venda digital, né, hoje também, pós-pandemia, praticamente você desmistificou muita coisa em relação ao que se diz de realizar vendas via internet. Então as pessoas hoje vêm muito com essa busca, né, de querer ter desde ali o e-commerce mesmo, ou então que está ali fazendo uma venda usando o Instagram, né, usando uma rede social, Facebook, e dessa maneira, né, começam a transitar, porque o processo ele é muito simples, né? Então eu vejo que esses daí são 3 aspectos, eu não vou listar um apenas, né?
mas eu diria que esses três, eles estão, né, a venda digital, né, a alimentação, um pouquinho mais a questão da saudabilidade, se eu for especificar, né, a saudabilidade, e a questão estética, né, hoje a gente também tem um apelo da estética, não só com serviços de entrada, mas serviços cada vez mais, como posso dizer, mais complexos, serviços mais elaborados. E dentro do que a gente pode dizer que vai abranger em todas essas frentes, que nós estamos recebendo bastante demanda, em relação à desmistificação sobre a utilização da inteligência artificial para que eu consiga ser mais produtivo, mais ágil, né? Possa ter ali melhores desempenhos com relação ao processo de atendimento, ao processo de comunicação com o meu cliente, utilizando a inteligência artificial. Olha que curioso. Só para a gente já caminhar para o nosso final aqui, a população sorocabana, principalmente, que é a população que o senhor está mais ligado, está trabalhando mais diretamente, é criativa com relação à formação de novos empreendimentos? Por que eu pergunto isso? Peguei um carro por aplicativo dia desses, subi no carro, conversei com o motorista, oi, tudo bem? Como é que tá? Ó, você vai para esse lugar, vou para esse lugar, tá legal. E aí ele virou, numa parada de semáforo, ele virou para mim e falou assim, você não quer comprar um relógio? E eu, como assim, comprar um relógio? Pois é, rapaz, eu além de fazer o aplicativo, de estar trabalhando aqui no aplicativo, descobri uma nova forma de ganhar dinheiro, de uma forma simples e tal. Os relógios são com custo baixo e eu tenho uma margem interessante de lucro e tal, tal, tal. E eu fiquei assim, falei, nossa, que curioso. Quer dizer, ele utilizou de uma ferramenta que já existe, que já está pronta, para uma criatividade e ali ofereceu o relógio. Ele abriu um mostruário interessante, muito legal, muito bacana. Eu achei super interessante. E aí fica a pergunta. O sorocabano, ele está sendo realmente criativo com a questão de novos empreendimentos? Muito bacana isso. Eu acho que isso daí não é só do sorocabano, né? Essa daí é uma característica do brasileiro como um todo, né? Eu já atuei por 7 anos em São Paulo, né? Pelo Sebrae, né? Daí voltei aqui para Sorocaba, então eu posso falar um pouquinho dessas duas realidades. E quando você fala em São Paulo, você explode qualquer estatística. Exato. Em número de casos, em número de gente, e aí eu posso lhe falar, né? Essa questão da criatividade, né? Em relação a modelos e negócios, eles são realmente muito ousados. E eu posso também fazer aqui uma menção que hoje eu venho acompanhando muito os projetos, né, na verdade, modelos de negócios inovadores, que são as startups. Então, entre algumas das frentes que eu estou no Sebrae, uma delas é ser gestor de programas de aceleração para desenvolver startups. Então, eu rodo bastante, né, desde universidades, eventos de inovação, né, pessoas vêm me procurar. E ali, rapaz do céu, eu posso te falar que a criatividade, ela não tem limite mesmo, porque aí você começa a ver uma unificação, né, da pessoa colocando um problema particular que ela tinha, daí ela plugou com uma inteligência artificial, aí ela procurou alguém que escreveu uma linha de código, criou um aplicativo e acabou lançando. Então, aí a gente começa a ver o quanto que a criatividade ela pode ir muito além do que a gente possa imaginar, né? Desde aplicativos, plataformas, né? Estruturas, né? de negócios como hardwares, né? Então, aí a gente posso falar que tem muita coisa muito boa no mercado, né? Que merece ganhar mesmo assim vitrines, né, no mercado para que possam estar crescendo. Professor, para a gente finalizar, contatos com o Sebrae aqui, posto na cidade universitária e, obviamente, o posto também na Avenida São Paulo, aqui na região leste de Sorocaba. Legal. Eu vou deixar primeiramente o telefone de acesso, o WhatsApp do Sebrae aqui, Uniso, né, para falar diretamente com a agente de atendimento Samuel. O telefone é 015 98 105 0688. Então, repetindo, 015 98 105 0688. Esse daí é o nosso telefone, né, do Sebrae aqui. Que fica na biblioteca aqui da universidade. Exato. 3º piso,
da biblioteca aqui da nossa instituição Uniso. E sobre o Sebrae Sorocaba, nós estamos localizados aqui, né, bem próximo até do campus universitário. Nós estamos localizados na Avenida São Paulo, 11.182, Além Ponte. Esse é o nosso endereço aqui na Avenida São Paulo. E o telefone aí é o 015-3229-0270. Repetindo, 015-3229-0270. Então, em qualquer um desses telefones, fique super à vontade. Quem tiver dúvida, interesse em saber um pouquinho mais sobre o que a gente conversou aqui, a gente vai poder direcionar com prazer. E só fazendo um adendo também, professor, hoje eu recebi a informação de que o Sebrae, o posto oficial do Sebrae aqui em Sorocaba, ali na Avenida São Paulo, está cedendo também escritórios, espaços de coworking para reuniões. Então, de repente você está montando o seu negócio, não tem um espaço ainda para você fazer aquele bate-papo, tem um cliente, precisa ter um espaço um pouco mais reservado, entre em contato lá com o Sebrae. E aqui também na Universidade de Sorocaba, aqui na nossa biblioteca, tem um espaço muito bacana também que serve como um coworking, você poder bater o seu papo, você de repente atender o seu cliente aqui e vir conhecer um pouquinho mais do nosso campus, da nossa cidade universitária. Professor Henrique Romão, prazer imenso recebê-lo aqui no nosso Uniso Economia. Fique à vontade, volte sempre, os microfones abertos para a gente conversar sempre sobre formalização e sobre economia, que é sempre muito importante também para quem está na universidade, para quem está saindo da universidade, para quem está chegando à universidade. Obrigado, quero agradecer demais, Douglas, toda a universidade aqui por oferecer essa oportunidade, esse laboratório, esse podcast, que com certeza está sendo muito rico aí para toda a sociedade. Obrigado. E a gente volta na próxima semana. Aliás, a gente volta sim na próxima semana. A próxima semana tem mais um bate-papo com o professor Marcos Canhada, professor Renato Garcia, aqui no nosso Uniso Economia. Lembrando, hein, a Cesta Básica Sorocabana já sai mais uma pesquisa, a Cesta Básica que está completando 30 anos e a gente vai ter um podcast, um episódio todo especial com a galera que faz parte da história desses 30 anos. Bom, agradecer a você, participa junto com a gente aqui na Rádio Uniso e também na Cantate FM, agradecendo mais uma vez toda a nossa equipe aqui do Lab Bicom e a coordenação é da professora Evenise Batista. Até a próxima, gente. Tchau. Uniso Economia.